Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao Remote volume 65, dia 28 de julho de 23, beleza, Keza? Beleza, Marcelão, 65. Tranquilo. Pois é, 65, puxa, já dá para andar de ônibus de graça, é. É. Tem bastante coisa Legal. de 65? Algumas coisinhas. Acho que quase todos os meus assuntos são de 65, hein? Ah, é? Quando não são da semana, eu tenho acho que um ou dois assuntos da semana, mas o resto é tudo 65. E tem o negócio da semana que junto com 65. É. Cará Hoje, chegou aí, ó. Marcelão tá aí. Marcelão tá Boa aí. tarde. Hoje eu vou Sol tá relacionar bom. com o dia 28 e algumas coisas da semana aí também. Muito bem. E tá quente, né? Para esse verãozão, para esse invernão aqui, até que tá quentinho, né? Engraçado. Minha mãe voltou ela tava lá nos Estados Unidos, aí lá nos Estados Unidos agora é verão, tá fazendo 29, 30, não, tá fazendo até mais, né? Onde ela tava lá chegou a fazer 35, né? É, aí minha irmã ligou e falou assim: e aí, como é que tá? Eu falei: essa semana deu uma esfriadinha. Ela falou: tá, porque tá no inverno. Eu falei: não, deu uma esfriadinha porque tava 30 graus, tá 21, 20, né? Deu uma esfriadinha. Inverno Um do pouquinho Brasil, só. né? Inverno do É, Brasil, 21 graus. é. Ó, o Marcelão disse que é muito especial, é 65. É, da melhor safra. 1965, melhor É, safra. Muito bem. Acho que a melhor safra é 67, hein? Que é a minha. rapazes de 65. Aí, ó, uma coisa legal, que disco que os Beatles estavam lançando aí em 65? Fica o quiz aí. Né, quiz É, aí para ver quem é que responde fase, aí. Você tem que fase repetir de esse quiz de vez ouro, em quando, hein? fase de ouro dos Beatles, hein? Ô, Luiz Domingos está aí. Muito bem. Boa tarde, Luiz. Aê, Beleza? Luizão. Tranquilo. Estamos começando devagarinho, vamos começando aí, hein? E já vai Tá. dando like no ao vivo aí, hein? Eu tava lá no hotel, lá em Atibaia, e o pessoal que se hospedou lá de ontem para hoje, eles vão fazer show na cidade. Eles são da Star Beatles, uma das maiores bandas aí, cover dos Beatles, aí, com integrantes da Argentina, do México, do Brasil. Nossa, que legal. Estavam lá no hotel e vão se apresentar hoje e amanhã na cidade. Infelizmente, voltei, não deu para ver o show. Mas é tipo praça ou é algum Vão se clube, alguma apresentar coisa? num pub. Num pub. Que Num legal. pub. Legal, hein? Muito bom. Muito legal. Então, tá. Então Muito vamos lá, assunto né? hoje, hein, Marcelão? Vamos lá, vamos começar. Vamos botar na tela aí, começando com os assuntos. E quem vai começar é você, né, Chiesa? O assunto aí infeliz da semana. Puta, essa semana, na verdade, a gente perdeu duas pessoas, né? Uma tá aí na tela, que é a Sinéad O'Connor, né? Também considerada aí a backing vocal de luxo aí de muitos cantores famosos, mas ela tem uma carreira solo, uma carreira até bastante atribulada aí, né? Bastante conturbada. Ela teve, parece que teve episódios de abuso sexual na infância, também marcado por uma série de episódios de saúde. E há um ano e meio atrás, o filho dela, de 17 anos, ele se suicidou. Então, ela também teve vários casamentos, idas e vindas, teve filhos. Ela teve uma fase aí que ela mudou de nome, né? Ela deixou de se chamar. Ela nasceu Sinéad Marie Bernadette O'Connor, né? Uma irlandesa, né? Aí ela mudou o nome de batismo dela em 2017 para Magda David, né? E em outubro de 2018 ela se converteu para o Islã e acabou adotando o nome de Shuhada, né? Eu não sei se é assim exatamente que se pronuncia, mas aí um pouco depois ela acabou trocando também o sobrenome que era o David, né, por Sadak. Ela ficou Shuhada Sadak. E uma cantora de voz bem doce, trabalhou com um monte de gente, com Peter Gabriel, com Roger Daltrey, com Bob Dylan. E aí ela está na foto que a gente mostrou a semana passada, né? No Pois show do é, The Wall, aquele show icônico ali em Berlim de 1990. A gente mostrou essa foto semana passada, né, cara? pois Que é, que tremenda coincidência, né? Fazia tempo até que triste não ouvia. coincidência. Pois Pois é. é. E é uma fase de ouro aí também, 1990. Ela estava começando a lançar os álbuns solo dela, né?
E tem esse episódio, ela teve alguns episódios polêmicos, a carreira dela voltou várias vezes, ela parou, falou, não vou me aposentar, não vou voltar mais, aí passavam 5, 6 anos, ela resolvia voltar, gravava com um, gravava com outro. Aí teve esse episódio aí em 92 que ela rasgou a foto do Papa João Paulo II, né, num programa de TV, o Saturday Night Live, em protesto exatamente aos abusos sexuais cometidos pela igreja, né, que eram acobertados ali. E tem episódios aí de briga dela com o Prince, que eles o Prince falou para ela que ela não devia falar palavrões nas entrevistas, né? E aí ela, em irlandês, né? Ela falou assim, fuck you, quer dizer, vai catar coquinho, né? Sim. Né? E aí eles trocaram alguns soquinhos, né? E o Prince chegou a jogar o carro em cima dela, tentando atropelar. Louco. Uma desavença leve, assim, né? Levíssima, né? Depende do peso do carro, né? Mas talvez não fosse tão leve assim, né? Pois é, mas de qualquer Ó, vai maneira... falando aí que eu vou fechar a janela aqui, tem um cachorrinho latindo aqui, eu já venho já, vai, continua aí. Beleza. E de qualquer maneira, ela teve aí esse episódio do filho dela há 1 ano e meio aí, ele sofria de depressão muito novo, 17 anos, ele estava internado numa clínica e nessa internação que ele teve nessa clínica aí, ele se enforcou, né, se suicidou por enforcamento. E aí uma coisa deve ser terrível. Ela que já é avó, desde 2015 ela é avó, né, o filho mais velho que ela teve aí do primeiro casamento, tem uma filhinha já desde 2015, já está com 8 anos, né? Fez 8 anos agora. E a polícia de Londres informou aí, em nota, que a morte dela, apesar de ter sido em casa, né, não é tratada como suspeita. Então, pode ser que seja alguma coisa como parada cardíaca, alguma coisa assim, mas não teve maiores dados. E tava lendo também, acho que é de família esse negócio de depressão, de problema. A mãe já tinha problemas, né? Então, Parece que ela foi abusada roubava. exatamente, parece, pela mãe, né? E aí foi transmitindo. Deve ter algum componente genético, não sei, né? Júlio Grande chegando, boa tarde. Aí, Júlio, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem. É isso. É isso. E Eu depois cheguei a comprar eu comprei o segundo disco dela, né, de estúdio, né, o I Do Not Want What I Haven't Got, quando saiu, em 1990, que é o primeiro que tem The Lion aquela the Cobra, né? abre com aquela Feel So Different, né? Acho que já é. Não Puta, lembro é legal pra da caramba sequência esse. completa, né, mas acho que é um dos melhores discos dela, né? Feel So Different é a primeira, né? Foi bastante sucesso a Nothing Compares to You, né? É o single desse álbum aí, acho que é essa daí. Muito isso, bom. e depois Então, eu vou falar de uma outra pessoa, a gente pode até abrir um quiz disso daí também. Teve uma outra pessoa que faleceu essa semana também, no mesmo dia da Sinéad O'Connor, no dia 26, na quarta-feira. Quem que foi essa pessoa? É um cara aí de uma banda famosíssima. Vamos ver quem tá antenado aí, né? Mas enquanto o pessoal vai se antenando aí, vamos dar umas efemérides cinemáticas, né? Vamos falar sobre os filmes que estrearam em 1965, ano que o Xará aí nasceu, né, Marcelão? Já vem as dicas. A dica de filmão aí, hein? Filmão antigão. Temos aí, eu deixei, inclusive, os cartazes com os nomes originais, que nenhum deles, eu acho que é americanos. Não, acho que não é. Bom, começando com A Noviça Rebelde, The Sound of Music, musical, dirigido por Robert Wise, estrelado por Julie Andrews. A gente falou dela outro dia, né? Da música lá, né? No filme Mágico de Oz lá. E Christopher Plummer, foi lançado em março de 1965, um dos filmes musicais de maior sucesso de todos os tempos, conquistando 5 Oscars. Olha lá.
Temos também Por uns Dólares a Mais. Tá aí com o nome original, Per qualche dollaro in più. Pio. Esse é um clássico western spaghetti, dirigido por Sergio Leone, com Clint Eastwood e Lee Van Cleef, né? Todo mundo que Clintão, gosta do gênero campeão conhece, de né? audiência aqui no Remute. Pois é, toda hora a gente fala dessa trilogia, né? Porque é o segundo filme da trilogia dos dólares, de Não, Sergio Leone. e aonde fala do Clintão dá para mais de 1.500 acessos, né? Clintão é campeão, né? Tá aí com mais de 90 anos, né? Dirigindo, atuando. Né? Essa trilogia, o primeiro filme foi o Por um Punhado de Dólares, que já falamos bastante, é um dos vídeos campeões de acesso, porque é uma refilmagem do filme Yojimbo, de Akira Kurosawa. Já esse aqui, que estreou em 65, o Por uns Dólares a Mais, não é refilmagem, né? Aparentemente uma história original. E tem a participação de Klaus Kinski, né? Eu vou falar um Nossa. pouquinho, quer dizer, não vou falar muito sobre ele não, mas ele participa de um outro filme aqui que estreou nesse mesmo ano também, né? Repulsa ao Sexo, é o terceiro filme, Repulsion, dirigido por Roman Polanski, com a bela Hum. Catherine Deneuve. Falamos dela também esses dias aí num outro filme. É o Repulsion, que é com o Klaus Kinski? Não, é o que eu acabei de falar, né? Por uns dólares a Doutor... mais, e o Dr. Ah, Zhivago. ah. Vai na Natasha Kinski. Pai da Natasha Kinski, muito bem. E o Repulsion, dirigido por Roman Polanski e Catherine Deneuve, é um suspense psicológico. Foi lançado em outubro de 65 e é considerado um dos trabalhos mais influentes de Roman Polanski. E o quarto filme, Dr. Zhivago, tá aí o terceiro filme, a partir da esquerda, dirigido por David Lean. Falamos do David Lean esses dias, com o Lawrence da Arábia, né? E tem o Klaus Kinski também nesse filme, que estreou no mesmo ano. Só que eu não vou falar mais nada do Dr. Givago agora, porque esse é um dos meus assuntos principais. Vou falar mais no finalzinho aqui do Remute, dar uma sinopse e algumas curiosidades e o trailer do Dr. Givago. E mais uma coisinha acessória aí, que é um outro assunto também. Então, fica a dica dos 4 filmes aí que estrearam em 1965. Aproveita que você agora é um cidadão atibaiense aí, dá um salve ali para a Cris e para o Rodrigo que entraram. Opa, Cris Rodrigo, muito bom, boa Agora tarde. você vê que o Marcelo já está até com sotaque de Atibaia. Passou uma semana aí, quase não voltou mais. Pois é, não dá vontade de voltar, não. Tá muito bom lá. Sai de lá agora cedo. Coisa boa, aí sim. Falou do Muito bem, eu Clintão, acho. lembrei do filme que ele dirigiu, Bird. Puta, esse filme é demais. Ah, Filme Bird. de, Bird eu filme, não vi. Engraçado que esse eu não vi. filme de Tá, faz. 88, a história do Charlie Parker, o saxofonista, com a Uhum. clássica cena que ele vai tocar numa banda lá e ele começa a fazer aqueles bebop, aqueles solos, e na época, até mesmo no mundo dos negros ali, isso era meio... Cara, que esquisito, o cara tá botando muita nota no jazz ali, não sei o que. O baterista tirou o prato da bateria e jogou o prato nele, assim. Nossa. Puta, essa cena é clássica. Para um cara falar que botou muita nota no meio de um jazz, já é porque deve ser muita nota mesmo, né? Pode crer. Esse é o Deixa eu começar diferencial. as efemérides aí já e passo a bola para você. Manda. Eita, o que aconteceu aqui? Vamos lá. Agora sim. Efeméride da ciência. O que aconteceu na ciência em 1965? Ó. Nós temos aí descoberta da radiação de fundo, essa imagem verde azulada aí, né? É uma das imagens aí sobre a radiação de fundo, né? A radiação cósmica de fundo. Foi descoberta em 65 por Arno Penzias e Robert Wilson, que foi descoberta inclusive acidentalmente, né? É um brilho fraco e uniforme na faixa do micro-ondas e é presente em todas as direções do espaço. Então, suspeita-se que é uma evidência do Big Bang, né? É o eco do Big Bang que está aí ecoando pelo universo desde que aconteceu o Big Bang, há alguns bilhões de anos atrás, né? É uma das descobertas mais importantes da cosmologia. Temos também aí, em 65, um assunto que já falamos no ano passado, em 19 de abril de 65, Gordon Moore,
um dos fundadores da Intel, publicou um artigo na revista Electronics Magazine, no qual observou que o número de transistores em um circuito integrado dobrava aproximadamente a cada 2 anos. E isso acabou conhecido como a Lei de Moore, se tornando uma previsão fundamental para o rápido crescimento da capacidade de processamento dos computadores ao longo de todas as décadas seguintes. Então, tem uma imagenzinha aqui de um gráfico mostrando, logarítmico, né? Mostrando a evolução ao longo dos anos, mostrando que a capacidade de miniaturização dos microprocessadores não dobrou a cada 2 anos, dobrou a cada 18 meses em média, né? Depois ele ajustou essa previsão. Também nós temos em 65, em 22 de outubro, o lançamento da primeira impressora laser. Ela não era um modelo comercial, né? Foi a criação da impressão a laser. Se tornaria comercial alguns anos depois. Quem desenvolveu a impressão a laser foi Gary Starkweather, enquanto trabalhava na Xerox, ou Xerox, né? E aí começou a tecnologia laser, que depois se tornou normal, né, comercial. Ele trabalhava na época na Xerox, né, na Xerox, e de 1988 a 97 ele trabalhou na Apple e depois na Microsoft. E ele acabou falecendo alguns anos atrás, né? E finalmente, o quarto evento científico importante desse ano, 65, foi o lançamento do Early Bird, ou Intelsat número 1, o primeiro satélite de comunicação comercial. Marcou o início da era das comunicações por satélite em escala global. Então, estão aí 4 acontecimentos do ano de 1965 na ciência. Cara, que legal esse negócio da radiação, né, cara? Radiação de fundo, né? Se eu não me engano, rendeu um prêmio Nobel para o pessoal aí, para essas pessoas que fizeram essa descoberta. Essa imagem não é da época, né? É mais recente. Na época não tinha tecnologia para ficar tão bem assim a imagem. Ah, entendi. Mas foi identificado, né? Sim, Com uma foto espacial também. Eu não sei os detalhes dessa identificação, mas eles devem ter apontado câmeras aí, câmeras assim, né? Micro-ondas, né? Então são antenas de Porque em rádio, né? 65 eles já mandavam satélites, essas coisas já mandavam, né? Não estavam mandando Mas não tinham tripulado. detectado essa onda, né? Esse comprimento de onda aí presente que vem de todo lado do espaço. Interessante. Muito legal mesmo. Muito legal. Primeira impressora. Esse esquema aqui não é da primeira impressora, não achei foto dessa primeira impressora, mas aqui mostra o funcionamento do mecanismo de impressão a laser, né? Só para ilustrar o evento. Muito legal. Bom, aí acho que agora vem as suas efemérides aí, né? Também tem efeméride para o dia de hoje, né? Dia 28 de julho, né? A gente tem o Dia do Agricultor. Muito bom. A agricultura aqui no Brasil tem um papel extremamente importante. A maior parte do nosso PIB vem da agricultura, né? Pode crer. Sempre Parcela foi gigante. considerado o celeiro do mundo, mas aí também até na gestão do Juscelino Kubitschek, que aliás tem total influência sobre o dia 28 de julho como o dia do agricultor, porque foi nesse dia que foi fundado o Ministério da Agricultura, né, em 1960. Então, tem durante o mandato do Juscelino. Então, total relação aí do Juscelino com o dia do agricultor, né? Uhum. E também a gente perdeu o Rolando Boldrin o ano passado, né? Esse daí era um cara que era totalmente ligado ao campo, à roça. No finalzinho do ano passado perdemos o Rolando Boldrin. E a partir desse negócio do desenvolvimento, do Ministério do Desenvolvimento aí da Agricultura, também foi criado um programa exatamente para o Brasil, que era considerado o celeiro do mundo, também ter uma evolução grande na era industrial, né? Então, a partir desse momento aí, a gente começou a ter processamento de alimentos, inclusive, trabalhar melhor o produto, ao invés de só exportar a matéria-prima. Lembra que a gente falava, a gente exporta a laranja e compra a caixinha do suco dos Estados Unidos. Então, essas coisas e precisa aí melhorar bastante ainda nisso, né? Porque café é assim, né? A gente exporta o grão ali e vem a cápsula lá de fora, né?
Agora Pois já é. tem cápsula aqui, né? Não é exclusividade mais, né? Mas Uhum. tem bastante coisa para melhorar, né? Com certeza. Pois é. E uma outra coisa interessante, um outro assunto interessante para falar das efemérides é exatamente que hoje é Dia Mundial do Combate às hepatites virais, né? A hepatite é uma coisa grave, assim, né? Dependendo do grau que ela se manifesta, mas é uma inflamação do fígado, né? Ela pode ser causada por vírus, né? Mas também ela pode ser causada por uso de remédios, abuso de álcool, drogas, e também tem doenças autoimunes e metabólicas e até doenças genéticas que podem afetar o fígado, que é um dos órgãos mais importantes aí do corpo, junto ali com coração, com pulmões, com baço, né? São os pâncreas, são órgãos que se dá qualquer problema, o corpo sofre muito, né? É muito grave. E aí as dicas que eu trouxe aqui para a gente são interessantes, que são esclarecedoras, né? No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as dos vírus A, B e C, mas existem ainda os vírus D e E esse último mais frequente na Ásia e na África. Milhões de pessoas no Brasil são portadoras do vírus B e C e não sabem, e em casos crônicos, a hepatite pode causar danos graves no fígado, como cirrose e até câncer. Né? O que se faz? O importante é ir no médico regularmente, fazer os exames de rotina e manter as vacinas em dia. Isso que é o primordial, né? Em alguns tipos de hepatite, o contágio pode acontecer por contato com fezes, né? Por condições precárias de saneamento e até de tratamento de água, ou higiene pessoal e higiene dos alimentos, né? Pela prática de sexo desprotegido, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha ou qualquer outro objeto que, quando fura, corta e pode ter essa chamada a transmissão ali pelo sangue, né? Ou pela transmissão vertical, que é quando a mãe passa para o filho durante a gravidez, parto ou amamentação. Tá? Sintomas da hepatite são, em parte dos casos, elas são doenças silenciosas, mas é comum você encontrar as pessoas com aparência mais amarelada, com fraqueza, com febre, mal-estar, dor abdominal, enjoo, vômitos, perda de apetite, urina escura da cor de café, né? Os olhos amarelados também, fezes esbranquiçadas, né? E aí, com relação às vacinas, vacina para hepatite tipo A é aplicada pelo SUS, indicado para crianças entre 1 e 2 anos, é uma dose única e a imunização é permanente. A hepatite B, a vacina também é aplicada pelo SUS, indicado para crianças nas primeiras 12 horas de vida, né? Mas necessita, durante a vida, aí, tomar doses de reforço. Não existe vacina contra a hepatite C, mas os pacientes infectados vão contar, a partir desse ano, com tratamento pelo SUS, que tem atingido taxa de erradicação de 80% a 90% nos casos da doença. O tratamento apresenta efeitos colaterais, a pessoa que faz o tratamento vai sofrer de algumas outras coisas, como de repente, um tratamento de quimioterapia ou rádio, mas tem uma eficácia aí de erradicação da hepatite C que é gravíssima, né? Ela é mortal mesmo, que causa cirrose mesmo, e ela causa deteriorização geral do fígado, mas tem uma erradicação boa. Então é isso daí. Uhum. Ainda bem que tem esse tratamento, né? Pois é, eu achei legal, porque a gente, no mês de maio aí, que foi o Maio Roxo, a gente toda semana trouxe um assunto ligado aí à saúde, né? E de vez em quando me vem esses assuntos. E esse daí, especificamente, eu achei importante, inclusive, dar esses toques aí de vacina, essas coisas. Muito bem. É pro bem, né? Sim, preciso. E aí foi. Pois é. Agora vamos para um assunto meu aqui, né? E agora vamos mudar um pouquinho para música, né? Oba. E essa banda que eu vou trazer, eu tô trazendo aqui porque esta semana, né, 24 de julho, só que de 1990, foi o lançamento do álbum de estreia, né, álbum de estúdio de estreia de uma banda muito sui generis. Hum. O que vocês acham de tocar
Led Zeppelin em ritmo de reggae por um cara travestido de Elvis Presley. Você acha que isso pode dar certo ou não? Ave Maria, o Mr. Bean. Mas existe essa banda. Eu não sei por que não tá indo essa imagem aqui. Tá aí. É a Dread Zeppelin. Dread, né? Já começa com o nome, Dread Zeppelin, né? E olha as caras dos sujeitos, né? Um cara de Elvis, né? Esse cara de Elvis, ele é o apelidado de Tortelvis, né? Já para parecer que é uma torção do Elvis Presley, mas o nome verdadeiro dele é Greg Tortel. Então ele fez uma brincadeira com o sobrenome dele e a caracterização virou Tortelvis, né? É uma banda americana de reggae rock. É uma figura. Vou pôr um clipezinho pequenininho aqui para vocês. A primeira música que eles fizeram, antes, inclusive, do primeiro álbum de estúdio. Era para ser uma brincadeira, né? Mas eu já falo dela, né? É uma banda americana de reggae rock, foi formada em 89, em Sierra Madre, Califórnia, combinando estilos de hard rock, reggae e humor. Então a banda ela foi feita para ser humorística mesmo, né? Não é para ser sério o negócio, né? E o tradicional desse pessoal é executar a música do Led Zeppelin em estilo reggae, cantado por um Elvis impersonator, né? O Elvis de Las Vegas, né? Mas eles acabaram interpretando canções de outros artistas, como o próprio Elvis Presley, Bob Marley e Yardbirds ao longo da carreira deles, né? Uma foi formada inicialmente pelo baixista Putman, que é o nome artístico de Gary Putman, baterista Cheese, que é o Kurt Lichter, e o guitarrista Jah Paul Joe, né? Jah, né? Tribo de Jah, né? Mas o nome dele é Joseph Ramsey. Além dos 3 membros originais, tem justamente o guitarrista Carl Jah e o imitador de Elvis, o Tortelvis, né? Muitos desses já saíram da banda, né? O Tortelvis ainda permaneceu, mas alguns dos originais já saíram, né? E ele faz paródias, justamente de rock, principalmente Led Zeppelin, com essa entonação, né, reggae, com o cara vestido de Elvis, né? Eles lançaram vários álbuns, e o primeiro, que justamente está comemorando nesta semana aqui seus 33 anos, né, 24 de julho de 1990, é o Unleaded, que é justamente esse álbum da esquerda, né? Unleaded, já é uma brincadeira aí, né, do Unplugged, tirar o LED, né, do Led Zeppelin, né? Desledado, né? E também uma brincadeira também com a gasolina sem chumbo, né, que é Unleaded, né? Sei lá. Eles lançaram também o álbum 5 milhões. E com o Unplugged, né? E Unplugged, provavelmente, né? Unplugged e Unleaded. Lançaram o The Fun Sessions também, né? E a primeira gravação, justamente, do Led Zeppelin foi uma brincadeira, né? Era para ser a forma de single, de 45 rotações, do Immigrant Song, produzida por Jah Paul Joe e por Rasta Limon, né? E foi lançada pelo selo Indie Birdcage Records. Só que ele vendeu muito, o pessoal gostou muito. Eles relançaram como um disco de 7 polegadas, com outra roupagem, tudo. E aí começaram, né? Começaram com a banda, o primeiro disco de estúdio, que é o Unleaded, e gravar outros álbuns ao longo da carreira, né? Então, eu vou colocar aqui para fechar. Não sei se você conhecia, já conhecia, né, a banda, né? Mais ou menos, né? Sim, conhecia. Pessoal, quem já conhecia o Led Zeppelin, bota aí do chat também, né? Não se acanhe, não. Vai comentando aí primeiras impressões aí do Led Zeppelin. E eu vou colocar um clipe aqui, editado, né? Eu deixei só o começo e o fim, para não ficar muito longo também, dessa música, né? Immigrant Song by Led Zeppelin. Aí vocês colocam aí no chat o que vocês acharam aí do Dread. E se você está vendo não ao vivo, está vendo depois o corte, também coloca aí nos comentários do nosso vídeo, para a gente saber o que vocês acham do Led Zeppelin, se vocês comprariam músicas ou discos do Led Zeppelin, né? Mas vamos ver aí. Cadê Manda aí. O aqui? Atenção. Ladies and gentlemen, Led Zeppelin. Play something for me, boys. That's good. It's got that reggae feel like I like, you know it. All right, we're going to start out with something now that was off our very first record. It was our very biggest record. It was
no figure the rest of them, I guess. Snow with the midnight sun and the hot springs glow. A hammer of the gods drive our shipments into new land. Oh yeah. Well, boys. All right, thank you very much. É uma figura, né? O Boris chamou bem a atenção ali. Ele chegou a tocar na rádio, tocava na 97 e tocava na 89 já também. Tocou tocava muito na nessa 89. época. Quando eles eram ainda meio que novos, né? Eles Sim. começaram nos anos 90 e Eu acho que a primeira 90. rádio rock ali, acho que junto veio a Brasil 2000 junto com a 97, né? A 97 era a rádio rock, né? Falecida 97. 97 que virou Hoje Energia, né? E tinha a College Radio, né? Que era a Brasil 2000, que era ligada a Anhembi Morumbi ali, a fundação dali da Anhembi Morumbi. Sim, com o Tatola e o Maia, né? Principalmente o Maia tá até hoje na frente ali. Aham. O Maia, que era professor de matemática ali da faculdade em Morumbi, conheci ele nessa época. Aí, quando eu instalei o primeiro laboratório de microinformática lá da faculdade em Morumbi, eu montei os Apple II ali, junto com o Maia. Mas você falou de Led Zeppelin, cara, e hoje, eu nem botei na lista lá nas fotos dos aniversariantes, mas sabe quem faz aniversário hoje, que é totalmente relacionado ao humor e ao reggae? É um rapper americano chamado eles conhecem como Afroman, né? O nome dele é Joseph Edgar Foreman. Ele é nascido exatamente no dia 28 de julho de 1974. É aquele que gravou hoje. Because I Got É um reggae que ficou muito famoso, que ele pita uns ali e fica Because I Got É muito legal. É aniversário do Afroman também. Junto aí. O cara que a gente precisa falar que é um comediante aí da música aí também é o Weird Al Yankovic, hein? Lembra Quem é do Weird Al? Weird Al Yankovic. Ele vai fazer 63 anos agora em outubro, hein? Daqui a um mês. Vamos falar dele logo, logo. Ah, é? Muito bom. Agora deixa para você aí falar do seu assunto, do garotinho. Fala, garotinho, o pai da matéria. O pai da matéria está fazendo... Não, na verdade, ele está fazendo 74 anos hoje, né, Osmar Santos? Tá aí, cadê a foto dele? Tá aí. Essa foto até mais recente dele. Está fazendo 74 anos hoje. Paulista, nascido na cidade de Oswaldo Cruz, 1949. Você lembra das narrações Alguma dele? coisinha, um pouquinho. Cara, para mim ele era a voz de um jogo de futebol. O Fiore Giliotti também, né? Tinham alguns assim que tinham. Cara, o Fiore Giliotti, para mim, ele tinha um pouco ainda a cara da rádio AM, né? Aquela coisa, voz do Brasil, não sei o quê, aquela voz que me lembra década de 50, 60, né? O Osmar Santos, ele veio da década de 70, mas ele, narrando na década de 70 já, né? Mas ele vinha com umas coisas novas, umas tiradas. Ele foi, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro cara
que durante a narração dele, quando ele começou a narrar na televisão, ele colocou uma câmera dentro da cabine. Então, às vezes, ele estava narrando o jogo e ele virava para a câmera e não, porque não sei o quê, e falava com a pessoa dentro de casa. E isso se usa até hoje nos jogos de futebol, né? De botar uma câmera lá dentro. Isso daí foi uma inovação dele, né? Que veio da rádio, teve que se adaptar para fazer televisão, né? Um cara a formação dele de educação física e administração pública, se formou na GV, né? Ele trabalhou nas rádios Jovem Pan, Record e Globo, e depois na televisão, na Rede Globo, na Record e na Manchete, né? Olha o currículo do cara. Narrou a Copa do Mundo de 86 pela Rede Globo, ele era o primeiro locutor, e o segundo locutor era o Galvão Bueno, e o terceiro locutor era o Luiz Alfredo. Aí narrou pela Manchete a Copa do Mundo de 1990 com os comentários do Zagallo, né? E na maior fase de sucesso dele na Rádio Globo, ele chegou a comandar um time de feras, assim, como repórter, ele tinha Loureiro Júnior, Carlos Aimar e como comentaristas, né? E como repórter de campo, Fausto Silva, Roberto Carmona e Henrique Guilherme. E também tinha os narradores, que eram o Oswaldo Maciel e o Oscar Ulisses e o Odinei Edson, que são irmãos dele, né? E o Oscar Ulisses até hoje comanda a equipe de esportes da CBN e o Odinei Edson ele narra a Fórmula 1 na Band News FM, né? E também o Osmar Santos é primo do Ulisses Costa, que é locutor principal da Rádio Bandeirantes. Então, você vê que é uma família aí, ele já tinha uma equipe, ele fazia escola ali, né? Você vê, todo mundo que saiu dali tem a sua maneira de fazer jornalismo, né? E muito do que ele colocava, né? O Juarez Soares também participou da equipe dele em alguns programas que ele fez na televisão, né? E o Osmar Santos é um cara que, além de ter toda essa trajetória aí como narrador esportivo, né, ele teve participações muito grandes, inclusive no jornalismo, né, que a gente falou, e nos processos das diretas já. Você lembra ele, em 1984, nos comícios, com Fernando Henrique, com Casagrande, com Sócrates. Ele era, né, o próprio Fernando Henrique, o Chico Buarque falaram assim: a gente tinha nosso carisma, a gente tinha nossa coisa, mas a gente tinha que esperar o Osmar Santos porque ele era o homem da massa. Sem ele, o evento não ia acontecer. Olha só a responsa, né? E ele era o cara que falava, né, com a galera, né? Cara sensacional. E, bom, ele passou a narrar partidas na Rede Manchete, né? Como eu falei, que ele foi ali que ele começou com esse negócio de virar a câmera para ele, né? E ele tinha os bordões das narrações dele, que eram espetaculares, né? Por que parou por quê? Que acabou virando música, isso virou grito de guerra de torcida, né? E as expressões sensacionais, que eu separei alguns vídeos aí, que eu te dei um maior trabalho essa semana aí para fazer a edição. Tô ficando mestre em edição aqui já. Hã? Já tô ficando mestre em edição com essas... Pois é, não, eu tô aí te desafiando cada vez mais, né, cara? A gente vai soltar um vídeo daqui a pouco, que é de uma matéria que o Fantástico produziu em 2019, nos 70 anos do Osmar Santos. Então eu peguei vários trechinhos e mandei para o Marcelo para ele editar, porque o programa inteiro ali, a matéria é de 12 ou 15 minutos, e a gente fez aqui, acho que com 3,5, 4? Deu 3,5. 3,5, é mais curto que eu consegui fazer, né? E aí, só para lembrar alguns bordões dele aí, o ripa na chulipa e pimba na gorduchinha, né? Um para lá, dois para cá, para o cara fazer o drible, né? É fogo no boné do guarda. Isso daqui eu adoro. Sai daí que o jacaré te abraça, garotinho. Vai, garotinho, porque o placar não é teu. E
o que é mais marcante, eu acho que é o do gol, né, cara? Tira o Liruli, tira o Lilo lá e que gol! Isso é demais, né, cara? Esse é o Osmar Santos. Com certeza. Né? Criou muitos bordões aí, né? O animal até hoje, do Edmundo, né? Até hoje está na boca do povo. Até hoje está na boca do povo, né? E ele tinha tudo para estar aí arrebentando ainda, mas fatídico dia 22 de dezembro de 94, ele sofreu um grave acidente numa viagem que ele estava fazendo no interior de São Paulo, ali indo de Marília para Lins, e um caminhão foi fazer uma manobra na pista, ele não conseguiu parar e ele bateu no caminhão e quase morreu, né? Ele sofreu um traumatismo craniano gravíssimo, né? E teve na operação, acho que ele chegou a retirar pedaço do cérebro que estava afetado, não sei o quê, e isso atingiu significativamente a parte esquerda do cérebro, que é responsável pela fala, e isso acabou impedindo ele de continuar trabalhando como narrador. Então, nesse vídeo aí tem até umas partes que ele fala, e vocês vão ver que é bem precário, assim, a comunicação dele é precária. Ele entende bem, mas ele tem essa dificuldade, né? E antes do vídeo ainda, só queria citar que foi criado em homenagem a ele, né, o troféu Osmar Santos, que na metade do Campeonato Brasileiro, né, a equipe que é campeã do primeiro turno do Campeonato Brasileiro ganha o troféu Osmar Santos, que é uma homenagem para ele. E também, num dia 28 de julho de 2017, né, em comemoração aos 68 anos dele, o Centro de Imprensa do Allianz Parque recebeu o nome dele. Né? Então, é um cara bacana pra caramba, e acho que o videozinho que a gente vai passar aí esboça bem aí a homenagem para esse grande jornalista e grande locutor, o pai da matéria, Osmar Santos. Bacana, vamos ver então? Bora lá. Vamos ver como é que ficou essa edição. Vamos ver se eu entendi tudo que você me passou aqui, né? Vamos ver se essa edição ficou legal. Hein? Eu vou dar nota aqui no final. Deixa eu anotar aqui a nota. Tá bom. Vamos lá, então. Osmar Santos vem aí, garoto bom de bola. Tante de Oliveira, fora aprovada. E nos emocionou. Limpa na Sulipa, cima da Gorduchinha pro gol. Nunca mais foi ouvida da mesma maneira desde dezembro de 1994. Às 10 da noite, Osmar Santos viajava sozinho de Marília para Birigui pela rodovia Transbrasiliana. Perto de Getulina, não conseguiu desviar de um caminhão que estava manobrando na pista. Com o choque, Osmar Santos teve fratura de crânio. Sem pressa nenhuma, tá tudo. Ele passou por 2 cirurgias e sobreviveu ao acidente. Mas a lesão no cérebro afetou o que era mais primordial para o locutor. Tem essa ironia cruel de ele perder a fala, que era essa fala rápida de falar 1000 palavras por minuto. Ele perde isso, que é justamente o grande dom dele. E aí ele consegue se reinventar de uma maneira mágica, assim, né? O que era terapia virou a vida nova. Ótimo, muito bom. Pintura. Em vez da rapidez com as palavras, as mãos ditam o ritmo das pinturas. Em casa, ele passa horas criando. Osmar já expôs e vendeu várias obras. Osmar Santos nasceu em Oswaldo Cruz, interior paulista. Da rádio do interior, ele veio para São Paulo. Na capital, se transformou no pai da matéria, um mestre da narração, palavras de quem trabalhou com ele. O Osmar Santos chamava meu nome, eu respondia para o Osmar Santos e a gente fazia boletim no Globo. Osmar fez a tabelinha perfeita entre música e futebol, ao criar o programa Balancê na Rádio Globo. A ideia é reviver o romantismo do rádio antigo e colocar o público participando disso com a agilidade do rádio atual. O Campeonato Paulista com turno e retorno valendo dessa forma? Na Globo, jogou nas 11, apresentou o Globo Esporte e narrou os Jogos Olímpicos de 84.
a inesquecível medalha de ouro de Joaquim Cruz. Perto da medalha de ouro! Olha a emoção que toma conta do Coliseu por parte do Brasil! Vamos ouvir o hino nacional! Vamos ver a bandeira brasileira! Medalha de ouro para Joaquim Cruz! E a Copa de 86. Miller escapou! Gol livre, Júnior! Pintou o gol, Careca! Comandou também um programa de auditório. É o time de hoje. Quem será que ganha? Agora libera aqui os machões ali. Será que os homens ganham um programa, pelo último programa do ano? Os homens ganham ou não ganham? A voz de Osmar Santos não ecoou apenas em estádios ou em programas de auditório. Ele teve uma participação efetiva num dos momentos mais importantes da história política do país. Foi aqui, no Vale do Anhangabaú, região central de São Paulo, que ele se tornou a voz das diretas já. Todo mundo! Braço erguido! Em 1984, um comício reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas. Políticos, artistas, intelectuais pediam eleições diretas para presidente. É isso aí, muito bom. Muito Demais, legal essa né? reportagem, hein? Não, as narrações dele, a chegada oh, caramba, acabei de esquecer o Cruz lá, né? É Joaquim Cruz, né? Joaquim Cruz nos 400 metros, né? Que narração é essa, cara? Que pegada, a narração da Copa, a voz dele. E, puta, eu fiz questão de pegar trechos onde ele tá bem, que ele tá falando bem, para quem não conheceu, não ficar com a impressão dele com essa fala ruim que ele tá falando da tela, pintar, bom, não sei o quê, porque realmente ele ficou muito prejudicado com essa história da fala. Mas nessa mesma matéria aí, o irmão dele fala uma coisa super legal, fala assim, cara, eu aprendo muito mais com o Osmar hoje do que no passado, e eles trabalharam muito junto, quer dizer, a carreira profissional dele deslanchou junto com a do Osmar, que foi genial, né? De certa forma, dá para dizer, não que ele conduziu a carreira do irmão, mas que você ser irmão de um cara genial e você ser bom também, né? Cria um clã, né? Cria uma história, né? Dentro de uma época, de um período, né? E o Osmar marcou a época mesmo, cara. Nossa, para mim, que comecei a curtir futebol na década de 80, assim, finalzinho da década de 70, comecinho da década de 80, a gente ouvia muito no radinho de pilha, né, na calçada, com a molecada, e, puta, era essa voz que a gente ouvia, Rádio Globo, Muitas vezes nem sabia o rosto da pessoa, muitas vezes, né? Só via no rádio. Né? Exatamente, não sabia. Mas aí depois ele ficou com a cara muito conhecida já em 84, então, quer dizer, quando eu tenho uma memória já mais latente, assim, eu já lembro bem da cara dele. E ele, cara, fez tudo. Depois ele foi para a TV, apresentou os programas Globo Esporte, fez aquele Guerra dos Sexos, fez um monte de programa de TV. Ele sempre estava em entrevista. Ele era um cara que estava sempre em evidência. Foi realmente muito trágico. Não dá para falar que foi uma perda dele porque ele não morreu, mas foi uma perda assim para todos não ter ele mais na profissão, né? Foi uma perda dele para o jornalismo, para a locução, utilizando a voz dele, esportiva, né? Sensacional. A voz, cara, como falava rápido, puta, eu sempre me admirou isso. Demais. Já falamos semana passada falamos desse negócio de falar rápido aí, né? Também, né? Verdade. Mas é isso, né? Então, é aniversário dele, né? Aniversário dele, 74 anos. Que dia exatamente. Que é? É hoje? É hoje, 28 de julho. Parabéns. 28 de julho. Tiro liro li, tiro liro lá. E feliz aniversário, Osmar. E feliz aniversário para minha sogra, que também faz aniversário hoje, também, 28 de julho. Já entra no hall dos aniversariantes. Você botou foto dela aí pra gente? Não pus, não. Então, qual que é o nome da sua sogra? Pode falar ou... Pode falar, Dona Damiana. Dona Damiana. Parabéns. Feliz aniversário para a senhora. Muitos anos de vida, com lucidez, com saúde e com muitas felicidades. Ok, agradeço o nome dela.
Muito bem, vamos então andar, né? E agora, Bora. minha vez de falar um pouquinho aqui e retornando ao assunto aqui do filme, né? Um dos filmes que, né, de cinema que estrearam em 1965. Qual seria? Doutor Zhivago, né? Que originalmente é Doutor Zivago, né? É mais um filme dirigido por David Lean. A gente falou há poucas semanas atrás de um outro filme, Lawrence da Arábia, também um grande filme dirigido por David Lean, e esse é um outro, né? Inclusive no Lawrence da Arábia, Omar Sharif estrelava, né, nesse filme, no papel de um dos árabes, né? E foi justamente no papel de árabe em Lawrence da Arábia que Omar Sharif, né, despertou a atenção do diretor, o David Lean, para esse papel, próximo papel dele, justamente o papel principal do filme Doutor Zhivago. É um filme que, bom, sucesso de bilheteria, sucesso de crítica, ganhou 5 Oscars, estrelando o próprio Omar Sharif, estamos falando dele aqui, Julie Christie, Geraldine Chaplin, olha lá, Rod Steiger. E não foi a Geraldine Chaplin que morreu essa semana, foi a Josephine Chaplin, não foi? Nem fiquei sabendo. Tô por fora Putz, tinha que ter botado aí também nas efemérides. Enquanto você vai falar, eu vou buscar. Tá bom. Temos Alec Guinness, falamos dele recentemente, porque ele fez o papel, um dos papéis principais do Lawrence da Arábia, como o Príncipe Faisal, e fez também o Obi-Wan Kenobi do Star Wars, episódio 4. E tá aí Alec Guinness novamente, Dr. Zhivago. E Klaus Kinski, que falamos agora há pouco dele, porque ele também estreou outro filme de 65, o Faroeste lá, né, com Clint Eastwood, e, né, pai da Natasha Kinski. E logo vou falar de um outro filme, daqui a algumas semanas, cujo papel principal foi Klaus Kinski, e um filme muito controverso, vou trazer aí para vocês. Mas vai ser esperar algumas semanas, né? Bom, esse filme, né, Doutor Zhivago, é uma adaptação cinematográfica do romance de mesmo nome do escritor Boris Pasternak, que tinha sido publicado alguns anos antes, em 1957. O romance ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 58. Olha só a importância dessa obra, né? Só que Pasternak teve que recusar o prêmio sob pressão do governo soviético. Na época, né, era o comunismo lá da União Soviética, aí, sob pressão, Boris Pasternak aí teve que recusar esse prêmio. Bom, o filme, né, baseado nesse romance, foi um sucesso, recebeu muitas indicações de prêmios, ganhou 5 Oscars, inclusive o próprio Oscar de melhor diretor para o David Lean. E é um filme que retrata eventos históricos significativos da Rússia e da União Soviética, como, por exemplo, a própria Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, através dos olhos do personagem principal, o Dr. Zhivago. E ele acabou, claro, né, sendo censurado na União Soviética pelo conteúdo político e social que tem tanto o livro, né, quanto o filme. Então, tanto o livro quanto o filme foram banidos da União Soviética, né? Então, as próprias autoridades soviéticas criticaram aí o livro, o filme e tudo mais, né? Bom, e a própria produção foi bastante turbulenta, enfrentou muitos desafios, porque além dessa problemática, né, política, ele teve que enfrentar condições climáticas muito duras, porque foi filmado na Finlândia, onde teve calor extremo na Finlândia, neve derretida, e estava na época também da Guerra Fria, tensões políticas, e retratando uma realidade da Revolução Russa Soviética numa época de Guerra Fria, não ia dar muito certo, né? Então, teve esses contratempos todos, mas, enfim, saiu um filme maravilhoso, ganhou 5 Oscars, todo mundo contente, né? Bom, o filme teve locações, além da Finlândia, teve na Espanha e no Canadá também, né? E, inclusive, as cenas de inverno foram justamente filmadas na Finlândia. Muito bom. Antes de falar um pouquinho mais do filme, mais uns detalhezinhos do filme, vamos ver um trailer legendado em português. Para quem não conhece o filme Dr. Zhivago, vai conhecer agora através do trailer. Quem já viu, põe aqui nos comentários, põe aqui no chat ao vivo o que acha do filme. Tá?
Você já viu? Chegou a ver já esse filme? Já vi sim. Uhum. Muito bom. Então vou colocar aqui um trailer rápido do Doutor Zhivago. Manda ver. General Yevgraf Andreevich Zhivago. No saber! These men that came with me today as an escort will come for her and the child tomorrow as a firing squad. Civil war has started. Civil war? That's inevitable. Come on, you bastard! Come on! Yes, my country! And... Cara, eu não achei que era 65, eu achei que era mais recente, achei que era mais recente, achei que era 70 já. Esse filme é muito bem produzido. Estreou em 65. Olha lá, Júlio Grande, belo filme. Muito bem. Mas acho que eu tô sem noção de tempo mesmo, porque a Josefine não morreu agora semana passada, ela morreu no dia 13 de julho. Já faz mais tempinho, hein? E ela participou, inclusive, ela é uma das crianças que aparece naquele Luzes da Ribalta, o Limelight, do Charlie Chaplin. Ela nasceu em 49, o filme é de 52, então ela tinha 3 aninhos quando ela apareceu no filme. Tá, e agora faleceu há uns 15 dias. Nem fiz a menção, mas agora tá marcado aqui também. Bom, só para finalizar do filme Doutor Zhivago, a trilha sonora também é muito boa, composta por Maurice Jarre. Já falamos um pouquinho dele por causa do filme Lawrence da Arábia, que também foi ele que compôs a trilha sonora, pai de Jean-Michel Jarre, né? E inclusive a tema da Lara, né, a Lara's Theme, é, né, uma música que está até hoje aí conhecida. Foi composta por Maurice Jarre, e eu vou colocar um clipezinho curto, cômico, né, dessa música interpretada por Ivan Rebrov, e fazendo um link entre este assunto e meu próximo assunto, depois do Kesa, que é o Ivan Rebrov em pessoa, porque ele faz aniversário por esses dias, né? Fazia se estivesse vivo, né? Morreu. Mas, então, vou fazer esse link aqui com o tema de Lara, um pedacinho só, com esse clipe humorístico com Ivan Rebrov. Tá aí um trechinho do tema de Lara, um clipe humorístico com Ivan Rebrov, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, que também é aniversariante. Aí ele tem uma particularidade bem interessante aí da música. Não, tem mais um link de aniversariante aí com esse assunto. A Geraldine Chaplin, a gente falou da Josefine, que faleceu agora, né? No dia 13, a Geraldine Chaplin, que participou desse filme aí, do Dr. Zhivago, ela faz aniversário segunda-feira, faz 79 aninhos. Dia 31 de julho. Essa tá viva ainda, vai fazer quase 80, vai fazer 79 aninhos aí, Geraldine Chaplin. Muito bom, legal. Tá ela aqui na foto. Já linka com os aniversariantes, né? Muito bom. Muito bem. Mas aí, agora deixa para você. Agora eu vou começar
continuar no dia 28 de julho e vou começar a falar sobre tecladistas. Vou falar de um cara que é muito especial, que é o Guilherme Arantes, para mim, considerado assim, o nosso Elton John, cara, sabe? Aquele pianista sensacional, carismático e cheio de hit single. É um cara, assim, esse é um virtuoso sensacional, pianista, cantor, compositor, tem reconhecimento internacional, sabe? Um cara espetacular, assim, realmente um músico fantástico, e tem uma história muito bacana também. Você sabe que ele é nascido em 53, né? E ele está comemorando também 50 anos da música dele, que ali no comecinho da década de 80, ali, né? Comecinho da década de 70, que ele começou a compor as primeiras músicas dele. Né? Ele, em 73, ele era vocalista e tecladista de uma banda de rock progressivo chamada Moto Perpétuo, né? E com eles ele gravou o primeiro álbum da banda, né? E onde 9 músicas das 11 eram do Guilherme Arantes. Aí acabou que em 75 ele saiu da banda e logo ele estourou a carreira dele com Meu Mundo e Nada Mais. Lembra dessa? Lembro. Hoje estou mudo, estou perdido. Sensacional esse som, né? E foi incluída na trilha sonora da novela Anjo Mal, da Rede Globo. E aí, em 76, no ano seguinte, ele lançou o primeiro álbum homônimo, né? O Meu Mundo e Nada Mais, que foi baita de um sucesso de público e de crítica. E ainda dentro da década de 70, né? Ele lançou mais 3 álbuns com aquelas músicas Cuide-se Bem, Perigo Está por Toda Parte, Baile de Máscaras, Amanhã Será um Lindo Dia, e Êxtase. Pô, só musicaço, né? E nessa época, finalzinho da década de 70, ele escreveu 2 músicas que em 1980 a Elis Regina ia gravar, que é Só Deus é Quem Sabe e Aprendendo a Jogar, Vivendo e Aprendendo a Jogar, né? Sucessaço também, que na voz da Elis Regina, e ele chegou a ter um affair com a Elis Regina, eles chegaram a namorar, o namoro durou 4 meses, até que a Elis Regina chamou o Guilherme Arantes para ser o diretor musical dela, ele se recusou e, junto com isso, acabou o relacionamento. Já na década de 81, né, ele lançou sucessos como Deixa Chover, deixa a chuva molhar, e Planeta Água, que foi a música que levou ele na final do Festival MPB Shell. Ó, momentos sensacionais da carreira desse cara, né? Sim. Cara espetacular, né? E ao longo da década de 80 ele foi acumulando tanto hit singles, como ele foi colocando um monte de música em trilhas de novela, tipo O Melhor Vai Começar, Lance Legal, né? Pra que ficar juntando os pedacinhos? Fio da Navalha, cheia de charme. Olhos Vermelhos, ser seu fã número 1. Coisas do Brasil, Loucas Horas, Um Dia, Um Adeus, Ouro, Mania no Ar. Muita música, né? Raça de Herói, muito diferente. Também compôs trilha sonora para programas infantis, como Brincar de Viver, na voz da Maria Bethânia, e Lindo Balão Azul, que foi gravado ali por um quarteto ali, era Baby Consuelo, a Bebel Gilberto, o Moraes Moreira e o Ricardo Graça Mello. Nosso Lindo Balão Azul. Trilha do... Só hit. Trilha do Guilherme, sensacional, né? Na década de 90 ele lança mais 6 álbuns, ele já tem um ritmo assim um pouco mais lento para lançar os álbuns, ele já acho que ele já deu a contribuição ali, e ele começa a lançar álbuns mais rebuscados, tá? Mas mesmo assim ele emplacou com muita trilha sonora em novelas ainda, né? E também com muitos hit singles que tocavam muito na rádio também, né? Você sabe que também na década de 80 ele é considerado o percussor do movimento New Age New Wave no Brasil, porque é dele aquela música Perdidos na Selva, que foi gravada pela Gangue 90 e Absurdetes,
E essa é a música que é percussora, é o marco ali que eles falam, isso daqui é o estilo New Wave que está pintando aqui no Brasil, né? Teve música gravada por um monte de gente, não só pelo Gangue 90, mas pelo próprio Caetano, Maria Bethânia, Nando Reis, Elis Regina, o Roberto Carlos, Belchior, Gal Costa, MPB4, eu lembro de um monte de gente que gravou músicas dele, né? E nos anos 2000 ele foi para a Bahia, se mudou para a Bahia, lançou 3 álbuns lá de músicas inéditas e também lançou o primeiro DVD dele ao vivo. Em 2013, ele ainda produzindo, lançou o álbum Condição Humana, e mais recentemente, o álbum mais recente dele é de 2017, chamado Flores e Cores, e em julho de 2021, ele lançou uma coisa muito interessante, que é um álbum chamado A Desordem dos Templários, que é uma mescla de vários fragmentos de músicas de época da época que ele trabalhava com rock progressivo, usando sintetizadores, bem pop, assim, e ele agora está morando na Europa, se não me engano, ele está na Espanha, e até talvez tenha influenciado o nome que ele deu aí para a Desordem dos Templários. Tem tudo a ver, né? Com a região lá, né? E eu vi numa entrevista dele recente também, que ele fala assim, na época eu tinha muita demanda, as coisas demandavam, não sei o quê, então a gente tinha contratos com gravadoras, a gente tinha que estar produzindo, a gente tinha que fazer os hits, né, não sei o quê. Ele tinha um compromisso diferenciado com música. Hoje ele faz extremamente pelo prazer, né? Então ele se dá ao luxo, ele falou, não, eu já fiz comercialmente o que eu precisava fazer, hoje eu me dou ao luxo de fazer a música que eu gosto. Então por isso que ele volta com essa história do rock progressivo, tudo. Então esse disco aí também é uma coisa bem legal, A Desordem dos Templários, que ele lançou em julho de 2021, tá fazendo aí 2 anos que ele lançou. Deve ser bacana, eu não conheço nada desse disco não, mas vamos conhecer. Eu também conheço muito pouca coisa desse disco, coisas que eu vi mais em vídeo e fez parte dessa entrevista que eu vi dele, que é muito bacana. Agora, deve valer a pena ouvir o disco inteiro. E eu separei uma coisa muito legal aí para a gente ver, que é um vídeo dele que ele postou essa semana, que remete a um pouco da história dele, é um vídeo de aniversário para ele mesmo. Então tá aí o Guilherme Arantes fazendo 70 anos de vida e 50 anos da música dele, né? Celebrando 50 anos de música. Então, se puder soltar o videozinho que ele publicou essa semana, é muito bacana. Vou soltar. Só um comentário rápido aqui, que essa foto da direita, né, que é uma foto mais recente, e o vídeo fez me lembrar muito aquele repórter Ernesto Palha. Tá muito parecido. Você achou parecido com o Ernesto Palha? Ernesto Palha é marido da Sandra Nemberg, né? Não sei, mas eu achei muito parecido. Tirando a barbinha, que ele tá com a barba, né? Tirando a barba, o olhar, não sei, o rosto meio redondo. Não muito parecido com o que ele era mais jovem à esquerda, né? Que não é tão redondo, né? Ele era até bonitão, né, cara? Ele jovem. Acho que deu uma engordadinha, né? Você vê que ali, quando ele começou a fazer sucesso, que era exatamente 73, né? Ele tinha 20 aninhos. Essas fotos aí da década de 70, dos primeiros discos dele, os 4, 5 primeiros discos dele, ele tá com entre 20 e 27 aninhos. Mas vamos lá, vamos no clipezinho aí que ele lançou. Vê esse clipezinho, que esse clipe é legal. Vamos lá. Oi, pessoal. Assim, nas vésperas do meu aniversário, eu quero brindar o meu público com uma coisa diferente, bem com a minha cara. Eu tô aqui afinando o meu CP70 Yamaha. Esse piano é aquele piano histórico com o qual eu construí a minha história nos anos 80. E o piano, inclusive, se acabou na estrada, eu acabei comprando um outro que estava novinho, para poder fazer o meu som característico. Mas uma das coisas que eu me gabo muito, que eu acho que é muito com a minha cara,
é eu afinar esse piano, afinar os pianos. Eu adoro afinação de piano desde menino. Então, é por isso que existe uma sonoridade que é só minha mesmo, é assim, né? Aniversário para mim e para todos os meus fãs e para minha música que está completando 50 anos de trajetória. Um beijão, pessoal. Legal, né, cara? Cara, ele começa a tocar o piano, você sente que é a música dele, né? Ele falou, né, com sonoridade própria, você vê que tem os acordes, o som é realmente dele. Esse Yamaha CP70 e ele afinando nota por nota, e você ouve a vibraçãozinha a hora que ele gira a manivelinha ali para afinar, sensacional. O Zipper. O Zipper, faz tempo, hein, Zipper? Como é que você tá? Eu não falei que é gordo, não. Eu falei que tá mais cheinho, tá mais cheinho. É gordo. O Zipper tá exagerando aí. Falou que eu tô denegrindo palavra na boca. Chamou o cara de feio ali, não. Falei que o cara é feio. Todo mundo tá mais cheio. Eu também tô mais cheio também, né? Vai tudo mais cheio, né? Mais cheio de um monte de coisa. Feliz aniversário, Guilherme Arantes, para você e para sua música espetacular. Obrigado por tudo que você fez pela gente, cara. Essa viagem aqui, só de lembrar das músicas já foi genial. Muito legal, Guilherme Arantes, hein? É isso aí. Lembrando agora, né? Tem quem não está inscrito no canal, se inscreve e já dá o like nesse vídeo aqui, ó. Tem 7 pessoas vendo aqui, não tem 7 likes aqui não, quero contar os likes aqui, né? E agora com vídeo no Spotify, né? Tem todos os capítulos desde o primeiro e a partir dos 3 últimos aí já tem vídeo também no Spotify, né? Então quem assina o Spotify já pode baixar, dar um download para ouvir offline. Quem assina o YouTube Premium também dá para dar um download, né? Mas vamos lá para o meu assunto agora, né? Que eu vou retomar o Ivan Rebrov, né? Com essa sonoridade toda russa, mas na verdade ele é nascido na Alemanha, né? Ele é de Berlim. Nasceu em 31 de julho de 1931. Então daqui a 3 dias seria o aniversário dele, se ele estivesse vivo, porque ele faleceu, né? Depois de uma longa doença, ele acabou falecendo em 2008 em Frankfurt. Mas ele é um vocalista, né? Um cantor, um cantor alemão, só que ele tinha ascendência russa. Dizia ele, né? Não foi comprovado nada, mas né, dizia ele que tinha uma ascendência russa. E ele ganhou uma baita destaque gravando músicas tradicionais russas, folclóricas também, além de um repertório gigantesco, né? Mas o que ganhava destaque mesmo é a extensa gama vocal dele. Eu não sei se o Chiesa já ouviu um pouco do Ivan Rebrov. Eu trouxe um clipezinho aqui que alguém fez um condensado aqui de várias situações vocais gravadas por Rebrov. Sabia que a extensão dele é de 4/8 que varia do soprano até o baixo, esse cara. Nossa Você vai senhora. ver só. Então tem uma faixa que vocês podem procurar no YouTube aí, a Im Tiefen Keller, onde você ouve essa gama vocal toda. Eu até ia colocar o clipe dessa música aqui, mas eu achei esse outro trabalho desse outro rapaz aqui que fez um resumo de várias músicas dele, mostrando vários tons vocais do Ivan. E eu achei mais legal, o link vai estar na descrição. Quando acabar aqui, eu ponho os links dos vídeos todos na descrição. Só não ponho antes para não quebrar a surpresa, né? Bom, como eu falei, ele cantava músicas folclóricas russas, também ópera, música clássica, popular, de vários países, principalmente a própria Rússia, Alemanha e França, né? E ele se apresentou, e sabe quantos shows na sua carreira?
mais de 6 mil shows. Puta, que legal, 6 hein? mil, né? Incluindo uma turnê de ópera francesa que durou 2 anos, cantando todos os dias sem interrupção. Todos os dias, durante 2 anos, né? Ele se achava um artista internacional, e era, obviamente, né? E ele se dizia que era a conexão entre o Ocidente e o Oriente. E ele era além de, né, ter nascido na Alemanha, ele era um cidadão honorário da ilha grega de Escíatos, onde ele morava, né? Mas acabou morrendo, né, em Frankfurt em 2008, depois de uma doença longa, que eu não pesquisei qual doença era. Mas, enfim, tá aí algumas imagens, né, uma foto dele e 2 capas de disco, né, bem característico, né? Mas eu vou colocar um clipezinho aqui para vocês. Cadê o clipe? Tá aqui, 1 minuto e meio, e mostra trechos de músicas gravadas por ele, desde o grave até o mais agudo. Aí o Chiesa, que é o cara da música, me fala aí se o cara tem uma boa voz ou não era tão boa assim, né? Cacetada. Então vamos lá. E vocês colocam aí nos comentários também o que vocês acham, né? É um estilo totalmente diferente, a gente fala muito de rock aqui, né? Pop, rock. Agora estamos falando um pouquinho, uma música um pouco mais voltada para o folclórico, da ópera, né? Mas é música também, né? E vamos ver a voz do Ivan Rebrov, que é aquele que estava cantando o tema de Lara agora há pouquinho aqui, né? Ó. Wenn ich trinke, Nossa Senhora. Jeito. Não, ali no meio ele fez uma subida de 5 oitavas, mas ele não estava no mais grave dele. Ele ainda deve descer daquilo que ele começou 2 oitavas. Você falou que a extensão dele é o quê? É 7 oitavas? 4 oitavas e meia, estava dizendo aí. Nossa Senhora. Mas eu não vou julgar isso, eu vi escrito, né? Não vou... porque a tessitura você tem que estar... eu acho que você não pode entrar no quesito do falsete, ele tem que ser a voz orgânica. E ali ele pega uns agudos, talvez as 4 oitavas estejam ali do grave, que o grave, cara, é impressionante. Eu sou baixo e eu não pego esse grave que ele pega aí, que, ó, vou te falar, é intuição minha, mas deve ser um ré bemol grave, que a minha tessitura chegava até ali, o mi grave, até o ré grave quase, mas deve ser um ré bemol, cara, porque é muito, muito, muito grave. Bem grave mesmo, né? Do jeito que ele começou e ele terminou com essa nota de novo. Bem baixona, né? Tremendo janela, né? Tremendo, é o apito do Queen Mary. E foi lá para um agudo realmente impressionante. Eu lembrei de uma história que o Miele contava nos shows, cara, que era sensacional, que uma vez ia ter um show na Praça 15 de Novembro, lá no Rio de Janeiro, tinha um teatro ali, esqueci qual era o teatro, e aí ia se apresentar
fulano com a orquestra, não sei o que, babá, e era um show super cogitado na época, e na hora que o cara foi, que a orquestra entrou, estava na cidade o Queen Mary, ali aportado ali, né, bem na frente da Praça 15 de Novembro. E aí a banda, a hora que esse cara foi entrar, a orquestra fez toda a introdução, a hora que ele ia entrar, o Queen Mary tocou o apito lá no Porto, fez aquele... Aí o cara, ao invés de entrar no tom da orquestra, ele entrou no tom do apito. Olá, vem chegando. Aí, puta, ele viu que tava no tom errado, ele deu aquela tirada assim, o maestro macetosamente fez a introdução de novo com a orquestra. A hora que a orquestra deu a deixa para ele entrar, o Queen Mary tocou o apito de novo. E o cara volta no tom do apito. Mas o Miele contando, o Miele era um showman também, né? Sensacional. Muito bom. Então, tá aí, né? Fica a dica de Ivan Rebroff para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse cantor aí, que tem uma voz maluca, né? É sensacional, né? São fenômenos, né? A Ima Sumaki, que era uma peruana também, que tinha uma tessitura assim extensa de 5, 6 oitavas também. São fenômenos, cara. Vale muito a pena ver. Bom, tá nas horas dos seus aniversariantes, né? Tem aniversariante e hoje eu vou falar de mais um tecladista aí, que na verdade, estaria fazendo 80 anos, né? O Richard Wright, o Rick Wright, né? Do Pink Floyd. Tá aí. A imagem preto e branco dele. Aí. Então. Nascido em Londres. Aliás, ele era o único membro do Pink Floyd que era nascido em Londres. E tem uma curiosidade bacana aí sobre o Richard Wright, né? Que depois daquelas desavenças todas ali que ele teve com o Pink Floyd, ele não era um guitarrista, um tecladista virtuoso, se você for comparar com os tecladistas daquela época que estavam aparecendo, né? John Lord, Rick Wakeman, mas ele se especializou em fazer níveis, né? Em fazer camadas de som transpostas, assim, sobrepostas, e com muitas nuances, muitos climas, então muitos timbres diferenciados. Então ele foi um cara que se destacou muito nisso daí, e foi um cara que influenciou muito o começo da carreira ali do Pink Floyd. Tinha muita coisa de teclados, e o experimentalismo e a criatividade dele fazia parte, né? E ele é um dos caras fundadores do Pink Floyd, né? Quando ele tinha 20 anos de idade, ele conheceu na escola de arquitetura o Roger Waters e o Nick Mason. Aí eles montaram um grupo e chamaram o Syd Barrett para fazer a guitarra, né? E aí que começou o Pink Floyd, isso daí com 20 anos, né? Então estamos falando aí de comecinho da década de 60, 62, 63, eles começaram a tocar. E aí ele gravou, depois das desavenças ali que eles tiveram, depois do sucesso ali dos álbuns Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e Animals, eles começaram a ter as relações pessoais ali bastante afetadas, e ele nessa época gravou um disco solo chamado Wet Dream, em 78, que é com já um time bacana, Mel Collins no sax, Snowy White na guitarra, o Larry Steele no baixo e Reggie Isadore na bateria, né? Aí já nas gravações do The Wall, em 79, já um ano depois que ele lançou o disco solo dele, o Roger Waters já tinha assumido o total controle da banda, e o Rick Wright foi afastado do processo de criação e concepção das músicas ali. E aí isso acabou estremecendo. Tem relatos até do próprio David Gilmour, que na época ele estava de corpo mole no estúdio, que ele não dava tudo que ele podia nas gravações, não sei o quê, e aí ele foi fazer os álbuns solos dele, né? Ele gravou 3 álbuns, se não me engano, e aí no quarto álbum, que é de 96, no terceiro álbum, que é de 96, chamado Broken China, ele gravou na casa dele, no estúdio
da casa dele na França, e quem coproduziu o disco ele coproduziu junto com Anthony Moore, né, que também gravou com ele e escreveu as letras. Foi mixado pelo James Guthrie, e na guitarra ele tem o Tim Henwick, Dominic Miller. Eu vi essa semana um show do Sting com uma orquestra de Berlim, que o Dominic Miller está fazendo guitarra lá, o Manu Katché na bateria e o Pino Palladino no baixo, né? E nesse disco, a Sinéad O'Connor, que a gente falou essa semana, ela canta em 2 faixas, a Reaching for the Braille e a Breakthrough. São 2 faixas desse disco aí que ele gravou na casa dele na França. Está fazendo 80 anos aí. Ele estava morando ali na costa da França, ali, né? Ele se casou pela 3ª vez, e ele foi morar numa ilha ali primeiro ele foi morar numa ilha na Grécia, chamada Cefalônia. Você falou uma outra ilha aí da Grécia. Onde o Rebroff morava, né? Escíatos, isso. E o Rick Wright foi morar na Cefalônia, e aí, nos últimos anos, ele viveu na França, passou um tempo no iate que ele possuía nas Ilhas Virgens e acabou morrendo na casa dele em Londres, em 15 de setembro de 2008. Ele estava com 65 anos e sofria de um câncer. Então, esse seria um que estaria fazendo 80 anos hoje. E sabe quem fez 80 anos essa semana também? Quem? Vai entrar no próximo bloco. Mick Jagger. Tá no próximo. Mick Jagger entra no próximo bloco, aí fez 80 anos essa semana também. Aí Só outros comentar caras... rapidinho o Zippert, né, falando que lembrava do Edson Cordeiro, que ele corrigiu em seguida, né? Mas ele acha que ele não tinha um baixo tão baixo assim. Né? Tinha um agudo, né, muito forte, né? Mas baixo. O Edson Cordeiro, então, ele chegava em agudos em notas muito agudas, né? Mas ele fazia no falsete. O negócio é que ele tinha um falsete muito afinado. Né? E depois ele aprimorou a técnica dele e ele começou a cantar guturalmente aí, muitas notas muito altas, mas ele, mesmo assim, que nem a Mariah Carey, né? Quando precisava atingir uma nota aguda, assim, um sino, né? Que eles chamam que é aquela nota que reverbera dentro das cavidades do crânio aqui, quando ele precisava chegar nessas notas aí, ele soltava um falsete e a coisa era a coisa mais linda. Eu vi esse cara cantando num sushi bar ali, que ele levantou na mesa que ele estava e fez uma capela ali, que o bar parou, cara. Sensacional. Imagina. Bom, quem mais ali tá na tela? O Steve Morse ali. Steve Morse. A Jacqueline Kennedy Onassis está aí na foto também. O Simon Kirke na batera ali, que foi baterista do Bad Company e do Free, né? As bandas do Paul Rogers. Quem mais está na tela aí? Daniela Mercury, rainha também, gracinha, fazendo aniversário hoje também. Ela é de 65. Já mandei ver na idade dela. Ali no cantinho, o cartunista Jim Davis, do Garfield. Jim Davis, olha só. Jim Davis, ele é de 1945, fazendo aniversário hoje também. A maravilhosa, poderosa Isis de Oliveira, figuraça também, linda. E outra modelo linda aí é a Sasha Meneghel, ali na foto, filha da Xuxa. A Sasha, filha da Xuxa. Esse daí. É trava-língua, né? Sasha. Esses são os aniversariantes da semana. Você tem mais algum assunto para intercalar? Não, pode. Só aniversariante? Então vai os aniversariantes da semana que se passou aí. Tá aí Rick Davis, né? O pianista, tecladista do Supertramp, fazendo aniversário também. Ele é de 1944, só que ele é do dia 22. E outro que é do dia 22 e tá aí... Não tá nessa foto, não. Vou falar daqui a pouco dele. É que tá junto numa outra foto. O Aldir Meola tá aí na foto também, dia 22 também. O William Dafoe, do dia 22. O Flávio Venturini, aí todos do dia 22, né? Outro tecladista, Flávio Venturini. E numa próxima foto aí, a gente deve ter Mick Jagger e Roger Taylor. Não, essa é a última. O Marcelo tá cobrando aqui a foto dele aqui, hein?
Dia dos tecladistas e pianistas, hein, Marcelo? Tá vendo? Falei do monte deles. E agora mais um baterista, que é o Don Henley, né? Cadê ele aqui? Don Henley, nascido no dia 22 de julho de 1947, fez 76 anos essa semana, é o baterista do Eagles, né? Baterista e voz do Eagles, é o único membro do Eagles que ficou desde a fundação da banda até hoje, participou de todos os álbuns, todos os shows, é o membro vitalício aí, né? Voz de Hotel California, cara também que marcou época aí, e junto com ele na foto tá exatamente quem eu falei no começo do programa, que faleceu esta semana, na quarta-feira, no mesmo dia que faleceu a Sinéad O'Connor, o Randy Meisner, que era também do Eagles, né? Foi baixista, mas também foi um cantor, compositor, e era membro fundador do Eagles, né? Na formação original, o Randy Meisner fazia parte aí dessa formação original, né? Isso daí, junto da formação original era Glenn Frey, o Don Henley, o Bernie Liddell e mais o Don Henley, né? Ops, falei já o Don Henley, o Randy, né? O Glenn, o Don e o Bernie Liddell, exatamente. Uhum. Essa daí é a formação clássica dos Eagles. E acabou que no auge da fama, ali quando eles lançaram o Hotel California, ele acabou largando a banda porque ele não se dava bem com os companheiros, e a última apresentação dele em público, depois ele voltou para a banda, fizeram gravações, fizeram shows juntos, né? E em 2013 ele falou que não queria mais, eles convidaram até para acompanhar uma turnê, e ele falou que ele já tinha questões de saúde, ele tinha um problema de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Então ele acabou falecendo disso daí, de alguma doença pulmonar crônica aí que obstruía, faleceu essa semana. Então tá aí, um aniversariante, membro do Eagles, e o outro que faleceu essa semana, nos deixou essa semana. Uhum. Tem mais foto aí? Temos. Outros aniversariantes, quem que a gente tem aí? A gente tem o Roger Taylor, do Queen, outro baterista, que fez aniversário no mesmo dia do Mick Jagger, porém, o Mick Jagger, ele é de 1943, Mick Jagger está fazendo 80 anos, e o Roger Taylor, ele é de 49. Né? Então, o Roger Taylor está fazendo aí 74 anos, é isso? 74 anos, exatamente. A gente tem aí o Slash, também aniversariando hoje, e um outro baixista, o Geddy Lee. Né? Então, deixando só cara bacana, fera, né? Pois é. Hein? Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1, também faz aniversário hoje. E para encerrar os aniversariantes, eu separei uma coisa legal do Mick Jagger aí. Na verdade, tem uma lista de curiosidades, e depois eu vou soltar um trechinho de um filme que o Mick Jagger gravou aqui no Brasil. Ele filmou aqui no Brasil, tá? Mas curiosidades aí sobre o Mick Jagger, né? Essa figuraça aí que está fazendo 80 anos. Antes de abraçar a carreira musical, sabia que o Mick Jagger chegou a estudar finanças na London School of Economics em 61? Pois Não. Com os Stones, ele lançou 29 álbuns, 10 ao vivo e mais 4 discos solo. Né? Os discos junto dos Rolling Stones venderam mais de 240 milhões de cópias. Recorde no Brasil. Aquele show histórico em Copacabana, no dia 18 de fevereiro de 2006, teve um público de mais de 1,5 milhão de pessoas, e ele, então, se tornou um dos 10 shows mais populosos da história do mundo. Nossa! Né? Então, recorde batido aqui no Brasil também. O Mick Jagger tem um estilo de vida super saudável, ele faz musculação, pilates, corrida, balé, yoga e ciclismo, né? E mantém uma dieta super saudável também, à base de legumes, frutas, sucos de ervas, ervas em todos os níveis, né? Grãos integrais, frango e peixe, né? Ele come, bebe e fuma erva, né? Suco de erva, chá de erva, brigadeiro de erva, tudo ali, né? E ele é um oitentão
milionário, né? Ele estima-se que a fortuna dele está em mais de 310 milhões de libras, dá cerca de 1,9 bilhões de reais. Ele é pai do Lucas Maurice Morad Jagger, com a Luciana Gimenez, tem um filho brasileiro, né? E ele é considerado, né, um pé frio nas Copas do Mundo, né? Ele ganhou essa fama na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, quando ele começou a torcer para as seleções e cada seleção que ele torcia era eliminada, né? Nas oitavas, ele foi para o estádio para torcer para os Estados Unidos e os americanos perderam para a Gana, foram eliminados. Aí no dia seguinte ele foi apoiar o país dele, né, a Inglaterra, que acabou perdendo para a Alemanha e foi eliminada. Aí, como ele tem um filho brasileiro, ele foi torcer para o Brasil nas quartas de final, o Brasil perdeu para a Holanda, foi eliminado. Né? Aí ele falou numa entrevista no mesmo dia do jogo do Brasil que a Argentina jogava o melhor futebol da Copa, o futebol mais bonito, e que ela ia ganhar, e ela foi eliminada pela Alemanha. Né? Virou meme, né? Virou meme, o pé frio da Copa. E a última curiosidade dele aí é que ele começou a carreira dele em cinema também ainda na década de 60, quando ele gravou os filmes Performance e Ned Kelly. Não sei se você se lembra do Ned Kelly, ele faz um papel de protagonismo ali no Ned Kelly, que é bastante interessante. E eu separei um filme tosquésimo brasileiro que o Mick Jagger... o filme chama Maré de Azar, em inglês é Running Out of Lucky, né? Um filme de 85, que é com o Mick Jagger, a Norma Bengel, Dennis Hopper, lá do fazia a Máquina Mortífera, né? O Jerry Hall, Grande Otelo, e também nesse filme está Rai Dawn-chong. A Dai Ran-chong, ela é filha do Tommy Chong, daquela dupla do Cheech and Chong. Lembra desses caras malucos aí também, dos filmes do Cheech and Chong, aquele mexicano e o doidão americano barbudo ali? Essa Rai Dawn-chong, ela é filha do Chong. E esse filme aí passa, só para eu dar um pouquinho da sinopse, porque é só um trechinho do filme. O Mick Jagger, ele está no Rio de Janeiro gravando um vídeo, e a esposa dele, que é interpretada pela Jerry Hall, ela tá dando em cima do diretor e não sei o que é interpretado pelo Dennis Hopper, e aí ele grita com o Mick Jagger que tá bêbado, não sei o que, bababá. Eles estão ali tentando provocar ciúme um no outro. Aí a Jerry Hall, ela deixa o Rio de Janeiro e o Mick fica perdido ali no interior do Brasil e ele não sabe onde ele está. Então essa é a cena para a gente encerrar o Remote de hoje, é o Mick Jagger no bar aí no interior do Rio de Janeiro. E um filme que eu vou trazer em outubro aí, que eu comentei, aí também tem o Mick Jagger também passando... ele tem uma ponta no filme também, é um filme doidaço também. Vou preparar uma matéria legal sobre esse filme aí. Mas vamos lá, então. Trechinho aí, 3 minutinhos desse filme aí com o Mick Jagger. Tosco. Buongiorno. Can I use the phone, s'il vous plaît? The telefono. Do you speak Spanish? Telefono. Telefono. Sí. 500 cruzeiro. Oh, 500. I don't have any money, actually. I'm Mick Jagger. Mickey Jagger. Mickey. Não sei o que ele tá falando, eu não entendo nada que ele tá falando. O trato com ele, ai, ai, ai. Very famous rock star. I'm Mickey Jagger. Louco foragido. I wonder. Julio Iglesias. Julio. Great. Look, that's me. I mean, I'm him.
put it on. You're gonna remember this one. No? You remember this one, man. You've got to remember this one. Brown sugar, how come you taste so good? Brown sugar, just like a young girl should. Woo! We say yeah, woo! No? No. Don't remember any of it? It looks strange. You see? Look. Huh? Me? Me? It's me. Forget it. 10.000. 10. Okay, I'm not Mick Jagger. I'm broke. E põe o Julie Iglesias. Tira essa porcaria. Tira essa porcaria. Não tô entendendo nada, não. Esse cara doido aí fica pulando aí. Esse cara quer comprar o disco. Caraca, 85, cara. Quase 40 de 85 esse filme? É. Pois é, o cara tá fazendo 80 agora, foi quase 40 anos atrás. Nesse filme que eu vou falar, ele fez em 82. Ah, é? Um pouquinho antes. Mas vamos ver, vamos esperar outubro. É com a Tina Turner? Não. Então tá, e desse jeito a gente se despede aí da versão da edição 65. Muito divertida bom. do Remute. Foi legal, foi legal. Bota a Rolê Iglesias nessa porra aí. Rolê Iglesias, é isso aí. Sensacional. Muito bom. Isso aí, então. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam aí de dar o likezinho aqui nesse vídeo. E a gente vai soltando as cortes, né? De quem não pode ver 1h40 de vídeo aí, a gente vai pegar esses assuntos, fatiar e lançar no nosso canal aí no YouTube, para quem quiser ver as pílulas aí com os assuntos aqui que a gente falou hoje. Sensacional. E hoje teve assunto, hein? Teve. Vai dar corte, hein? Vai dar trabalho. Mas vale a pena. Legal. Então, nos vemos aí semana que vem no volume 66. Sensacional. Valeu, Marcelo. Marcelos Valeu. aí, Henrico, Zippert, Paulo Grande, Luizão que estava aí também. Um monte de gente que apareceu, deu seu salve. Beijão para todo mundo. A gente se vê na versão 66. 66, tapa na orelha. O Fusca 66, hein, cara? Tem que falar do Fusca 66. Tá bom. Falou, bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.